boa noite a todos, aos encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos. Fazer uma leiturinha para nos harmonizarmos. Não fique a pedir as coisas. Os braços parados nada produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará, com seus resultados positivos, a solução de todas as suas dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar, e dentro de pouco tempo terá a alegria morando em seu coração. Agora vamos passar para as preces. Nosso irmão Edson. Nossa irmã Dulce. A irmã Dulce, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Neste momento, então, convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos do Mestre Jesus em nossas vidas. Que o Senhor possa amparar todos nós, nos abençoar, abençoar nossos entes queridos que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, que leve as suas bênçãos até eles. Pedimos, Pai, por todos aqueles que neste mês, nessas datas, neste mês que estamos falando bastante sobre o suicídio, que esses anjos de luz possam tocar nesses corações sofredores, para que eles possam ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o que será passado com muito carinho por nossa irmã Naê na noite de hoje. Que possa esses anjos, amigos, tocar nos corações dessas pessoas e que possam abrandar, acalmar suas almas e ajudar também esses irmãos desencarnados que têm também suas dificuldades e acabam levando também essas pessoas a ter mais dificuldades em suas vidas. Que o Senhor possa amparar a todos nós, a todos os encarnados e os desencarnados. Que possa amparar também este bairro, esta cidade, este país, Pai, que passa por tantas tormentas, né? Então, tantos questionamentos nos últimos tempos, né? E que as pessoas tenham um pouco mais de consciência sobre o que é certo, o que é errado, para que possamos ter um país melhor e assim um mundo melhor. Que também esses anjos possam amparar a todos os locais onde tem alguma dificuldade, seja ela física ou espiritual, que possam amparar aos asilos, aos orfanatos, aos hospitais, às ruas, em todo local para que tiver alguém com alguma dificuldade, que esses possam ser amparados de alguma forma. Pedimos então por todos e que possamos ter uma noite abençoada, de bastante entendimento, que os amigos espirituais dessa casa possam iluminar bastante a nossa irmã Nair, para que tenhamos também um bom entendimento do que será passado da noite de hoje. Agradecemos por tudo e que assim seja. Então, temos conosco a nossa irmã Nair, da Casa Bezerra de Menezes, que vai passar o tema da noite. Então, o tempo é todo seu. Boa noite a todos. Boa noite. Nós assistimos um trabalho do irmão Felipe de Menezes, lá do Amapá, que ele está divulgando no Brasil todo, sobre essa parte da prevenção sobre aborto e suicídio. E ele fez esse trabalho quando ele estava presidente lá do Amapá,
da federativa, né, que é a nível estadual. E com essa divulgação, ele fez um curta-metragem, né, rápido, então em torno de 20 minutinhos. E ele e a família dele que fizeram os personagens daquele filme, né, e ficou com a colaboração também da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, né, que entrou com um pouquinho de dinheiro para ele poder fazer isso aí, porque isso é bastante caro, a gente não tem ideia, a gente assiste os filmes bem tranquilamente, né? E tem muitas despesas que a gente não faz nem ideia, com registros, né, e com toda essa parte da filmagem. Então, o importante nesse momento é a gente ter essa certeza de que a vida, ela começa no momento da concepção, né? Não é depois, é no momento da concepção. Né? Óvulo e espermatozoide, quando se unem ali, a penetração do espermatozoide no óvulo, ali já está a vida, ali o espírito já está bem unido, aquela vidinha que vai iniciar ali. Né? Então, se a pessoa toma a pílula do dia seguinte, comete aborto, já é aborto, porque se tiver uma vidinha ali, ela separa, ela elimina, né? Então muitas vezes a gente comete os nossos erros por ignorância, por nós não sabermos. Então, neste trabalho, a gente pesquisou também a doutora Marlene Nobre, que é a presidente da AME, né, que é a Associação Médico Espírita, que era lá de São Paulo e também do Brasil. Então, e como ela é ginecologista, ela tem bastante conhecimento, né, e pesquisava muito, ia no exterior também, faz tudo parte desse trabalho. Então a gente vai apresentar este curta que o nosso irmão Felipe fez e depois a gente comenta mais alguns aspectos, né? Vamos ver se nós achamos aqui. Acho que deve ser aqui. Ali a gente vê que tem a FEB, né, e todos os patrocinadores ali. Essas folhas
Tô aqui, tá? Confia. Me fala o que tá acontecendo. Eu tô grávida. O quê? Grávida? Como isso pode ter acontecido? E o remédio? Você me joga uma bomba dessa? Você vai. Como assim, Eduardo? Do que você tá falando? Você dá mais de ver, Lore. Que covarde. Agiu como se eu fosse a única culpada. Sei lá o que eu faço, amiga. Eu não posso ter esse filho. Eu não vou ter esse filho. Eu prefiro me matar. Tá louca? De uma coisa nem outra. É a sua vida e a vida dessa criança. Fica calma e para com isso. Fácil falar, né? Porque não é contigo. Pensa bem, amiga. Já imaginou o mal que isso pode causar? E a toda a tua família, teus amigos? Ana, perante a justiça divina, aborto é crime. O espírito do seu filho está ligado ao feto desde a fecundação. Deve impedir uma criança que não tem culpa de nada cumpra sua missão na Terra. Tirando o fato que pode ter perturbação espiritual, lesionar teu corpo, o risco de doenças e até infertilidade para a vida. Ana, chega! Não aguento mais você e essas coisas de espírita. Eu já vi que eu não posso contar contigo. Tchau. Posso ter esse filho, doutor? Já tomei a minha decisão. Ana, aborto é crime. Suas consequências são gravíssimas. Você pode ter hemorragia, perfuração no útero, câncer de mama, de fígado, complicação em futura gravidez e, no pior dos casos, você pode morrer. E não são só consequências físicas. Muitas mulheres que já lutaram pelo aborto têm recordações, flashback indesejado do aborto, especialmente próximo à data em que a criança deveria nascer. Pesadelos, alucinações, depressão. É uma decisão sem volta. Pense melhor. Eu lhe falo isso porque eu também engravidei na adolescência. Parecia o fim do mundo. E eu optei pelo aborto. Fui em uma clínica qualquer. Tinha um aspecto sujo. Eu me deitei ali, sem pensar em nada. Em absolutamente nada. Meu filho foi arrancado de dentro de mim. Quando eu voltei para casa, meu mundo desmoronou. Como eu pude pagar R$400 para tirar alguém que já fazia parte da minha vida? É muito sofrimento, Ana. Você não imagina quanto. Mas esse sofrimento que passa. Eu tenho um só dia. Um só dia. Que eu não me arrependa tanto do que fiz. Hoje, quando eu ando pelas ruas, vejo as crianças, eu fico imaginando como seria a minha vida. Teria
cabelos castanhos. Seus olhos seriam cor de mel. Ele iria gostar de esportes. Mas meu sofrimento diminuiu. Diminuiu muito, Ana. Quando eu adotei uma criança. Uma criança que eu amo. Amo demais. Com certeza, amenizei minha dívida perante a justiça divina, porque eu descobri que o amor é o grande remédio para as nossas faltas. Aborto, minha filha, eu não aconselho isso a ninguém. Não faça isso, Ana. Essa criança precisa cumprir sua missão. Você assumiu esse compromisso com Deus em receber esse espírito como filho. A ligação de vocês é muito antiga. Vem de vidas passadas. Marquei as 3. Ou você tem esse filho só, ou não tem. Eu não posso. É a sua vez. Pode entrar. Fecha a porta. Você vai sentir apenas um beliscão. Meu Deus do céu! O que foi que eu fiz? Agora já foi. Sobre suicídio, estou aqui com o presidente da Federação Espírita do Amapá, seu Felipe Menezes. Quais são as principais consequências do suicídio aos olhos da doutrina espírita? Primeiramente, o objetivo da reencarnação é nos fazer progredir espiritualmente. No mundo espiritual, antes de nascermos, é feito um planejamento prévio da futura vida, onde Deus determina o tempo que ela durará, o tempo que durará o corpo. Por isso, a antecipação da morte pelo suicídio é contrária à lei divina. O primeiro sofrimento do suicida é perceber que matou o corpo, mas não matou a alma. É o espírito.
impaciente, sofrível, poderá na futura reencarnação ter má formação corporal. Por isso, você que está pensando em suicidar-se, nenhum sofrimento na Terra equipara-se a um sofrimento experimentado pela alma que parte antecipadamente por via do suicídio. O que você quer, Eduardo? Me desculpa, por favor. Eu sei que eu fui idiota. Vou te dar todo o apoio desse mundo. Vamos fazer isso juntos, ok? Eu te amo. Eu nunca vou te deixar só. Peço a luz do sol pelas andorinhas que voam por aí na mesma direção, nesses horizontes rumos sem fim. A luz das manhãs pode reabrir outros portais, pode renascer, pode reviver a paz. Que bom que todos os casos fossem assim, né? Claro, a mensagem é de esperança, né? Mas é uma situação bem complicada para a pessoa que passa, né? Normalmente os jovens, quando acontece a gravidez, estão estudando ainda, né? Há uma interrupção, há uma cobrança da família, né? Como o namorado ali no início, né? Ele não quis dar o apoio e muitos não vão apoiar nunca. Então fica como se o compromisso fosse maior da mulher, da menina, né? Então é uma situação bem delicada. A doutora Marlene fala das consequências físicas e ali a doutora, que é a doutora personagem, ele também falou, né? Pode acontecer que depois deste primeiro aborto, a próxima gravidez seja fora do útero, né? A gente chama de ectópica, ou nas trompas, essas infecções, endometrite, peritonite, toda essa região da mulher, a esterilidade, né? Nesta vida ou em outras vidas, e a gente vê muitas vezes casais querendo ter filho e não conseguem, né? Então, um dos motivos podem ser este. Então, tudo tem uma explicação. Deu para ver aquele objeto que é retirado do bebê, né? Uma injeção enorme, suga, né?
ali pode acontecer perfuração uterina ali naquele momento. Então acontecem as hemorragias, os sangramentos, e pode acontecer até a mãe ali entrar em coma e até a morte. Então são coisas delicadas, este assunto. E no nosso país ainda não é permitido, né? Mas nos países permitidos, lá na Europa, né, na Ásia, essa permissão acontece. Então todo mundo diz, não vai dar nada, não se preocupe. Mas a gente sabe que uma coisa é entre tu dizer não vai dar nada e a consciência da pessoa. A gente sabe que é dizer uma vida, e a gente sabe que está indo contra as leis de Deus. O momento em que acontece a gravidez é o momento próprio, ali houve o relacionamento do casal. E a gente sabe que a pílula, ali como ele falou, remédio, né? A pílula ela não é 100%. É preventiva, mas não é 100%. Nada de métodos funcionais são 100%. Pode acontecer, né? Então, tem todos esses casos. E a gente sabe que aquele bebê ali, que se foi feito um aborto, ele é machucado fisicamente, né? E assim como no suicídio, há uma conexão muito grande entre o corpo, né, e o perispírito. E o perispírito, ele vai, na próxima encarnação, ele vai formar aquele novo corpo, né? E se esse perispírito foi lesado, ele vai, no caso do suicídio, né, ele vai vir com sequelas, né? Claro, a espiritualidade ela vai pesar o que esse espírito vai precisar e vai aguentar, né, como a gente diz. Então, numa reencarnação, então acontece que muitas vezes o bebê vem até 5 meses e depois há o aborto natural, né? Então, a espiritualidade vai preparando através de várias reencarnações para que esse perispírito, né, através do corpo, ele vá se refazendo de todas aquelas dificuldades. A gente imagina a pessoa que cometeu o suicídio por arma, né, atira no crânio, lesa todo o seu ouvido, lesa a sua parte cerebral, né, o seu raciocínio, pode lesar a sua visão do corpo perispiritual, porque é reflexo do corpo. Então, numa próxima, pode vir com toda... A gente vê pessoas com tanta dificuldade, nós mesmos ficamos nos questionando, né? As pessoas, às vezes, com um rosto muito diferente, muito difícil nas expressões, de se comunicar, de falar, raciocínio, né? E a gente vê aquelas famílias, graças a Deus, que normalmente é uma família muito amorosa, né? Porque aceitou aquela tarefa. Então a gente vê pessoas com tanta dificuldade. Daí a gente fica pensando, mas por que Deus permitiu? Não é que Deus permitiu, a gente comete os erros, né, em relação às leis de Deus, e a gente sabe que toda ação tem a sua reação na mesma proporção. Aí acontecem essas dificuldades. Então a gente se propôs a divulgar esse trabalho do irmão Felipe, né, porque é um trabalho muito sério isso. Em questão ao suicídio também há um índice muito grande deste fato, né, entre os jovens, e a gente vê agora, infelizmente, as crianças também, né, meninos ainda, né, 10, 12 anos já estão cometendo suicídio. E saiu até na 0 hora do domingo anterior a este sobre esse índice. Então, e a preocupação é geral entre todos os religiosos. Agora a gente vê até na TV, estão abrindo mais para o assunto. Antigamente não abriam porque não estavam preparados para falar sobre o assunto. Mas chega um tempo que a gente tem que se preparar para falar sobre isso, para auxiliar as pessoas. E tem frases que as pessoas dizem, né? Eu só atrapalho, eu vivo só para atrapalhar as pessoas, eu não quero mais essa vida, eu não sou feliz, eu não acho razão, né? Eu vou me matar. E às vezes a gente pensa assim,
Ah, só tá brincando, é bobagem. Não. A pessoa que faz este ato, pelas pesquisas dos estudiosos no assunto, eles dizem que se a pessoa começa a dizer essas frases, pai e mãe fiquem alertas. Porque dentro da criatura deve ter muito sofrimento, muito drama, e ela não consegue resolver isso sozinha. Então precisa de auxílio. Precisa que leve no médico, no psiquiatra, no psicólogo, traz na casa espírita, né? Porque tem que renovar o espírito. Falar sobre Deus para essa criatura. Falar da misericórdia divina. Sempre Deus nos auxilia. Mas para que esse auxílio chegue até nós, a gente tem que se abrir e vir pedir ajuda, conversar com os pais. Se os pais não conseguem entender essa situação, porque tem assuntos que os pais também se ficam, às vezes, sem saber o que fazer, a gente vê acontecer isso. Tem que procurar ajuda de quem sabe, né? Pedir ajuda. É muito importante. Não deixar, não vai passar. Isso aí não vai passar, né? Pode passar da pior maneira possível. Que é a pessoa, depende... A gente vê os pais, quando acontece os pais, mas onde é que eu errei? Né? A gente tem que estar muito atento. Porque dentro do nosso corpo, aparentemente, nós estamos bem, mas dentro de nós tem muitas situações que a gente tem que resolver. E nem sempre o jovem está preparado para isso. Se a família é religiosa e é mais cuidadosa, ela vai observar. E se ela não é religiosa, ela também não acredita que o recurso da prece, como no caso da nossa doutrina espírita, o evangelho no lar, né? O trabalho de obsessão, desobsessão para ajudar esses irmãos, que quando há esse envolvimento em relação ao suicídio, estamos enfraquecidos espiritualmente. E quando estamos negativos, enfraquecidos, quem se aproxima de nós pela nossa própria afinidade são espíritos que estão sentindo como nós naquele momento, né? Então reforça esse sentimento negativo. Acabam já achando que não tem solução. E aqueles que não querem ver o nosso bem, eles vão dizer, não tem solução mesmo. Vai lá e te mata, resolve isso e não vai sofrer mais. A pessoa que comete o suicídio, ela não quer fazer isso, matar a si mesma. Ela quer resolver aquela situação de aflição que não consegue. Só que o suicídio ele não resolve. Como disse o nosso irmão Felipe, e nas obras básicas, todas falam sobre isso, não resolve. Porque a aflição espiritual é muito maior. Aqui nós temos o corpo. Quando a gente está muito aflito, o que acontece? Né? A gente tem dor de barriga, a gente tem dor no estômago, né? A gente tem alergia, a gente fica gripado, a gente tem mil e uma reação do corpo, porque o corpo está tentando trabalhar. E quando nós não temos o corpo e estamos em espírito, né? O sofrimento é maior, não tem o corpo para dar uma abafada, então é muita angústia, é muito sofrimento. E essa influência espiritual, que nem ali mostrou quando ela recebeu todas aquelas informações, foi trabalhando espiritualmente, né? No momento em que a pessoa, ali nesse caso, ela ia fazer o suicídio, aqueles irmãos vê na cabeça como vê a influência espiritual, aquele zum, voz e tudo, aquilo ali é uma aflição terrível que a pessoa sente. Então ela se joga mesmo. Quando ela se joga, muitas vezes naquele momento ela já percebe que não vai melhorar, mas aí já é tarde, né? Então este assunto é uma coisa muito séria e a gente tem que ficar cuidadoso com as nossas crianças, né? Nesse sentido de estar na adolescência, não sabe bem como é que vai ser a sua profissão, não sabe bem ainda como é que vai ser a sua vida, estão querendo namorar as meninas e não acham coragem, as meninas estão gostando de um menino e a coisa não deslancha, e para nós isso é namorico dessa idade, vai passar, mas para eles é um drama muito grande, porque eles estão vivenciando aquilo. Então a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Hoje em dia os nossos jovens, eles se intocam no quarto, né? Por causa do computador. Então a gente tem que ficar cuidadoso com o que eles olham, né? E não deixar muitas horas ali sem a gente lá espiar. Tem que espiar, tem que olhar o que estão olhando, quero ver, né?
Mesmo que seja moço, se mora na nossa casa, é a nossa responsabilidade. A gente tem que saber o que estão fazendo, o que estão conversando. Quando são pequeninos, tem programas que a gente coloca, né? A gente vai lá no técnico, me coloca aqui uma senha, que tem coisas que eles não vão acessar. Porque a gente não pode deixar na mão das máquinas. Então, temos que ter esse cuidado das nossas crianças, né? Então, as consequências psicológicas. O que acontece? O luto que acontece quando nós perdemos, entre aspas, alguém, acontece na proporção das experiências da gente. O que a gente já passou, sofrimento, devido à nossa fé, né? Como é que é a nossa harmonia psíquica. A gente vê pessoas que se desesperam completamente quando perde um ente querido, perde a base, né? Outros já conseguem levar melhor, mas de qualquer forma tu tem que trabalhar esse luto. É necessário esse tempo de adaptação, né? A gente vê, às vezes, o casal, o esposo era o que mantenedor da família, daí a esposa fica sem o parceiro, sem aquele que supria a casa, tem as crianças, fica com uma situação bem difícil. Então, cada família vai superar, né? E o fato das pessoas, se falece alguém, os parentes, né, a gente já tem esse hábito, vamos visitar, vamos lá ver como é que tá a pessoa, vai lá e abraça a pessoa, né? É um carinho, né? Se preocupa, telefona. Isso tudo vai te ajudar a tu passar este período de luto, que é essa mudança da gente, não que a pessoa morreu, porque a gente sabe que não morre, né? Morre só o corpo, mas a gente não tem mais a presença física e a gente sente a falta da presença física. Mesmo que nós sejamos espíritas, sabemos disso, né? Também sofremos. Não nos desesperamos porque nós temos a certeza de que continua, mas a gente sente a falta da presença. Convive com a pessoa, né? 20, 30, 15, 2 que seja, mas vai sentir a falta, né? Vai haver a saudade. Então, nós temos este luto que é necessário, né? Mas quando acontece o aborto, ou seja, eu não admiti que aquilo é uma vida, né? Não admiti a perda, porque não foi perda, foi provocado, né? Mas no fundo da minha consciência, eu sei que estou errada, eu sei que foi contra as leis de Deus, porque está na consciência de nós mesmos, né? Lá no Livro dos Espíritos fala onde é que estão as leis de Deus para que todos tenham oportunidade de saber se estão fazendo a coisa certa ou errada. E lá no Livro dos Espíritos diz, na consciência. Nem todos sabemos. Não precisa ser espírita, nem evangélico, nem religioso, né? Mas está na consciência de cada um. Então é difícil de tu trabalhar no mundo quando tu não acredita que aquilo ali tinha vida. Então há esse problema de emocionais, né? Há problemas emocionais. Pode acontecer a depressão, né? Ali como a moça no final do suposto aborto, né? Se desespera por aquele ato e quer cometer o suicídio, né? Então tem todas essas consequências. Esse tempo de luto também pode ser que de repente a pessoa já perdeu outras pessoas, né? Já passou dificuldades, então esse período de luto vai ser relativo à experiência de vida de cada um. E nos países lá da Europa que falam, como é que a pessoa vai procurar um psiquiatra para falar sobre o luto ou o aborto se legalmente é autorizado? Não vai trabalhar isso espiritualmente. E vai ficar aquele drama acumulado na pessoa, né? Então, este luto
né? Da pessoa que abortou, pode acontecer depressão, a ansiedade, né? O sentimento de culpa que a gente tinha falado. Quando a gente tem culpa de alguma coisa, nós sofremos e daqui a pouco a gente passa a dar culpa, dar raiva e fica hostil com as outras pessoas. Porque se a gente está sofrendo, é muito difícil a gente ter essa habilidade de conversar com a outra pessoa sem transmitir na voz, na tua expressão, o que tu está sentindo, né? Normalmente a gente vê às vezes as pessoas respondem mal e dizem, o que aconteceu? É que está respondendo coisas que está lá dentro, então a gente em determinado momento coloca para fora. E a pessoa pode sentir falta de prazer nas atitudes, né? nas suas tarefas, nas suas obrigações, fadiga, sensação de desamparo, né? Pode haver queixas por dores que vai começar a vir pelo corpo, né? O espírito tentando aliviar, somatiza, vem para o corpo, nessas formas de doenças que nós temos. Tem pessoas que vai começar a fumar para ver se alivia, né? Vai buscar um cigarro para ver se dá uma, né? Tem outras que vão buscar a bebida, o álcool, que o álcool nada mais é, e o cigarro, do que uma bengala. É psicológico, eu não consigo resolver o meu problema, eu vou buscar assim o que eu acho que vai me ajudar, né? Então tem umas consequências muito sérias, muito influentes sobre isso. Na parte psicológica, o que acontece? A pessoa não aceita que aquilo é uma vida, mas vai ter que se adaptar. E agora, como é que vai se adaptar na sua própria consciência, logrando a consciência? Não tem, né? Não tem como tu te enganar. Está dentro de ti, né? Então, começa a surgir o que a gente chama de dores da alma, que são essas aflições, essa situação sofrida daquele drama da pessoa, né? Aqui nos dias, quando é o caso do luto, normalmente a gente diz, não chora, né? Porque a gente quer que dê o outro bem, né? Não, mas precisa chorar, precisa sair. A gente não é que a gente tem que se desesperar, mas a pessoa chora, né? Alivia um pouco, né? A gente não alivia a alma, quando a gente chora um pouco, transmite aquilo ali, conversa com alguém, né, sobre aquilo e vai tentando se adaptar, né? Não devemos negar essa dor, né? Tem dor, a gente passa por isso. Isso é importante que a gente tenha consciência disso, né? De passar isso vai sofrer um processo de recuperação. Tem pessoas que passam um tempo mais curto deste luto, né? Outras um período maior, depende de cada um, né? Aqui tem uma frase que até a gente anotou. Há uma diferença entre alguém que você quer bem e que parte, né? E com alguém que você teme em não reconhecer que é vida, né? Então, essas diferenças aí que vão trazer essas dificuldades. Síndrome pós-parto. Como é que a gente vai poder enfrentar essas coisas? Aqui, normalmente as pessoas dizem, não te preocupa, vai passar. Não é que vai passar, gente, tem que haver um trabalho emocional em cima desses assuntos, para que isso tenha vamos dizer, temos que trabalhar a nossa consciência. E a gente viu ali no filme, quando a doutora fala, e daí a doutora fez o processo da empatia, porque a doutora diz, não faz isso, é contra as leis de Deus. Mas quando a doutora diz assim, eu sei, eu passei por isso, né? Então, quando a pessoa vai dar um conselho e ela passou por determinada situação, tem habilidade, né? Então, a doutora disse, a gente viu na lapela da doutora os pezinhos, né? Coisa mais lindinha ali. Então, ela explicou bem direitinho para ela que já tinha feito isso. E a primeira coisa que ela perguntou para a doutora, isso passa, doutora, né? E a doutora disse, não passa nem um dia na vida que eu não me lembre daquela vidinha que não deixou vir, né?
Então, a gente viu ali que a doutora falou de uma forma bem simples, né? Que ela só ficou melhor perante se refazendo em relação às leis de Deus quando adotou uma criança, né? Então, isso quer dizer, né? Lá no nosso Evangelho diz que uma pitadinha de amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor é a solução. E neste caso, né, a pessoa tem que trabalhar o auto-perdão por ter cometido aquilo, porque naquele momento era o que ela sabia, era o que ela não conseguia assumir aquela responsabilidade, mas o sofrimento vem. Então, pela misericórdia divina, e a doutrina espírita divulga isso, né, sempre vamos ter outra chance. A gente não pode culpar a pessoa que cometeu isso. Naquele momento era o que ela sabia. Então, quem já cometeu o ato, né, então procurar, né, buscar trabalhar na creche que se envolve com criança, acompanhar crianças, auxiliar, fazer um trabalho com as crianças, porque neste caso o compromisso foi com uma criança, né, nessa parte de vir. E realmente, na espiritualidade é programado, né? A gente diz, engravidou, mas a gente sabe, a gente viu o filme do André Luiz, eles falam toda aquela programação, a gente viu até o medo que eles sentiram assim quando está sendo planejado, teu compromisso vai ser este, daí como é que tu tá? Com medo. Claro, né? Aqui a gente fica feliz quando nasce, chora quando morre, mas quando está desencarnado e viu todo o seu planejamento e sabe que chega aqui e esquece, o corpo abafa, né? Mesmo porque não teríamos mérito, e se não abafasse nós íamos ou lembra de tudo ou não lembra, e se lembrasse de tudo ia ser muito difícil, né? A gente sabe do bebezinho, né? Mas a gente olhar para aquele bebezinho ali e saber que vamos dizer assim, que chacinou toda a tua família, né? Te deixou passando anos de miséria, tal. Vai ser o mesmo sentimento, né? Então, a gente tem que abafar mesmo, que é pra gente ter condições para realizar a nossa tarefa. Este é o caso. E às 8, né? Então, não, às 9? Às 9. Tá. Então, esse trabalho todo, a doutora Marlene falou que os psiquiatras portugueses, eles analisaram todo o trabalho em cima desse aborto, de pesquisas, e eles verificaram que aumenta 20% a 30% o câncer de mama nas mulheres que realizaram o aborto. Então tem uma pesquisa científica, não é assim que não, eu vou falar sobre aborto e eu quero convencer as pessoas a não fazer o aborto. Os médicos estão se preocupando pelo volume de ocorrências e de situações que vão tendo essa ocorrência se manifestando, né? Então eles mesmos estão pesquisando com a preocupação desse assunto, em cima das incidências das doenças e que foram geradas por esse fato, né? E a parte da consequência espiritual a gente sabe, então, a lesão no perispírito, né? Que a gente vai passar um bom tempo para poder resolver. A espiritualidade, quantas encarnações vai ter que deixar aquela pessoa vir para recuperar o seu corpo. Então, vamos supor uma pessoa que, ali que nem no filme, ela estava lá em cima do prédio para se atirar, né? Se aquela pessoa cair lá embaixo, ela vai se machucar realmente, né, o corpo físico. E pelo impacto emocional, o perispírito fica machucado também, pela mesma vibração que acontece entre união entre corpo e perispírito, né? Leva junto o perispírito com todas aquelas sequelas. E agora, quando volta para ir renovando, vai precisar de quantas encarnações para botar em dia, né? Aquela forma como a gente gosta de ter, né? A forma melhor, né? Uma fica mais bonita. Então, a consequência psicológica do que o Felipe falou foi o sentimento de culpa, a autopunição, né? A pessoa não se permite ser feliz porque se culpa que errou,
fica preso nesse sentimento. A doutora falou ali do flashback, né? Então vai vir na memória da mãe aquela cena, né? Aquilo vai ficar te marcando, né? Como algo que preocupa a gente, angustia muito. A gente faz uma tarefa, lembra daquele fato que incomoda, né? Aquilo vem vindo na nossa mente. Então fica esse caso. Pode acontecer que depois a mulher se torne frígida, né? E transtornos, pesadelos, insônia, todas essas coisas. E falou também com referência ao homem, né? Pode vir na outra encarnação também, e até nessa, pode ter processo de frigidez, pode ter doenças com a parte masculina, né? Pode ter problema de impotência, porque isso é emocional, né? As leis estão no homem e na mulher. Então, cada um vai processar isso de uma maneira. Então, é muito importante que a gente fale nessas responsabilidades, tanto para a menina quanto para os meninos, né? Dessa consequência. Então, esta vida que foi programada na espiritualidade vai atrasar o seu programa, né? Porque não foi permitida a sua encarnação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 880, diz assim: o objetivo da encarnação. Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazer a alma progredir, e que só pode dar-se com os órgãos materiais, ou seja, o nosso corpo, né? Não tem como nós aprendermos na prática sem o corpo físico. Na espiritualidade, nós fizemos os nossos estudos, nós fizemos a nossa programação, aprendemos muito, nos capacitamos, né? Enriquecemos a nossa fé, é dado muitas oportunidades para nós nos capacitar. Mas o corpo físico aqui é a nossa prova, né? Então nós estudamos na espiritualidade e viemos aqui para ver se a gente passou, se a gente aprendeu a lição direitinho, que é o meio de evoluir. Comparando, a gente diz na escola, né? Vai a nossa criança lá para o primeiro aninho, pré, que curso for, só vai passar se atingir uma determinada capacidade. Aí vai para o segundo, terceiro, e sempre segue assim, nesse sentido, né? Então aqui a nossa encarnação dá para comparar com este exame, essa prova, nesse sentido. E segundo os ensinamentos dos Espíritos, o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver. E por essa razão, ninguém tem o direito de atentar contra a própria vida ou do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer a existência corporal. Às vezes a gente, aqui nesse caso, a gente vê bem direitinho a responsabilidade ali do médico, né? O médico era bem gente fina, né? Só passa lá. E a moça lá escovando, lixando as unhas, né? Bem tranquila, né? A gente, até no filme a gente sente a vibração, assim, né? Então, a responsabilidade de todos esses envolvidos, né? Olha, num caso desse, quantos bebês são tirados nessas clínicas, né? O compromisso é de muitos. Na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o aborto, tem a pergunta que o Kardec fez para os espíritos. Se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aqui é para esclarecer essa dúvida que as pessoas têm. Mas é pequenininho, ainda não sei o que, né? Não chegou tantos meses. A gente vê que a mãe já está com barrigão assim. Não chegou tantos meses. A crime sempre, a resposta dos espíritos foi: a crime sempre que transgredires a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas, que a gente tinha comentado, né? Que serviria de instrumento para o seu progresso, né? Para a sua evolução.
Portanto, o aborto intencional é crime nos códigos divinos, mesmo quando legal perante a lei humana. Né? Lá nos países que é autorizado o aborto, é crime. Nas leis de Deus é crime. Aí, para a gente definir bem, quando o aborto não é crime? Quando ele é natural, ou seja, aconteceu sem haver o provocado, né? Precisou provocar com remédio, com determinadas coisas, né? Então foi natural, a própria natureza reagiu assim, por um problema físico mesmo, ou por desistência até do espírito, né? Chegar a um determinado ponto, ele não vai aguentar essa prova, não vai aguentar, daí, né? Pode acontecer o aborto espontâneo, né? E também quando acontece essa gravidez que é fora do útero, né, que acontece nas trompas. Neste caso, o médico vai fazer porque vai ter risco em relação à mãe, né, porque é uma gestação fora do lugar e o bebê também não vai ter espaço ali para ele se formar direito, né, então acontece. Se esse bebê que foi rejeitado, né, se ele tiver pouca elevação espiritual, o que pode acontecer? Né? Ele ficar ali unido espiritualmente em relação àquela mãe, e pode acontecer da gente ver que às vezes a mãe tem hemorragia até morrer. Pode ser aquilo, está tão apegada, eu quero viver, né, fica ali desta forma, mesmo que conscientemente não queira provocar isso, mas provoca pelo que está sentindo. Né? Então aquela união pode acontecer isso. Pode haver a influência espiritual, a perturbação psíquica, né? A gente imagina uma cena, né? Mas você não me deixou viver, e tem todas as, né? Essa história, né? Dos bebês que a gente vê. A lesão perispiritual, né? Que machuca o corpo físico e dificuldades nas próximas encarnações, né? Aqui nas consequências para os meninos a gente já falou, pode ter o choque traumático, distúrbios nos órgãos genéticos, problemas mentais também, né? Então nós temos sempre que avaliar bem os nossos atos, aconselhar quando tem alguém da nossa família. A gente não só aconselha quando é a responsabilidade, né? Mas às vezes a gente vê na família do outro alguém, um vizinho, um amigo, um parente, que a menina engravidou e quer cometer o aborto. Então nós já temos condições de conversar. Não faz isso, né? Mas não tem condições de criar. Então ganha e dá para uma adoção, né? Pelo menos tu permitiu que aquela criança viesse, né? E a gente sabe de muitos casos, graças a Deus que acontece mesmo, de a mãe dar para adotar, né? Promete a adoção e depois do momento em que recebe o bebê, aquele vínculo se fecha e ela não dá mais para adotar, né? Então tem todos esses aspectos. Então pode a consciência naquele momento sabe que tem dificuldade, mas vai fazer o possível para cuidar daquela vidinha, né? E abençoado daqueles que adotam, né? Que dão chance daquela vida, né? Espiritualmente a gente sabe que muitas vezes as crianças que são adotadas, né, o nosso compromisso está ali também, né? O outro teve compromisso de ganhar. Eu vou até aqui eu posso, mas depois o outro, não, mas eu não vou poder por determinados motivos, não vou poder ter de meu, eu vou adotar. Então tá tudo programadinho, né? Tá tudo certo, combinado com os espíritos, tá tudo certinho, né? E a gente participando disso. Então o nosso conselho é da gente conversar com esse jovem ou essa jovem que está em dificuldade, dar o nosso conselho, né? Para não tirar essa vida, porque há um comprometimento muito grande. Nós, quando a pessoa faz algo para nós, aqui, uma coisa simples, a gente fica magoado um tempão. Até que a gente vai trabalhando, mas analisa daqui, pensa dali, né, com o conhecimento que a gente já tem. Vou deixar isso para lá, né?
Eu também erro, tu erra, eu estou tentando melhorar, sei que é difícil. Então vamos lá, vamos, né? Vai trabalhando isso em si. E agora no caso do aborto, né? É uma coisa grave. Né? É uma coisa que choca, que mexe com a gente, que mexe com o outro. Há uma perturbação na família. Né? E a gente vê, no caso da família da gente, já aconteceu, e a gente vê depois de observar a mãe assim, com perturbação violenta, assim, sabe? A pessoa enlouqueceu, né? Toda a parte do organismo, a parte psicológica, né, mental, e a parte espiritual, né? A gente tem aquele ditado que a gente diz com as leis de Deus, a gente não brinca, né? É assim, porque é um comprometimento muito grande. Então, a gente agradece a paciência de vocês, né, o silêncio gostoso, que a gente tem que transmitir esse recado. E como nós aqui estamos não só encarnados, mas desencarnados, a gente pede que Jesus abençoe, que isso tenha caído nos ouvidos certos, para a gente passar adiante, né, não se comprometer e procurar fazer sempre de acordo com as leis de Deus, na medida do nosso esforço, para que a gente possa ser feliz e saudável. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos muito a presença da nossa irmã Nair, pela caridade de estar aí conosco, fazendo esse trabalho tão importante, né, na vida de todos, que o índice que a gente já comentou, né, que está muito alto de suicídio aqui no nosso Rio Grande do Sul também. E a gente trabalhou bastante nessa questão do suicídio esse mês por causa do Setembro Amarelo, valorização à vida. Então a gente trabalhou bastante esse mês. Então a gente encerra, né, esse mês de Setembro Amarelo com a exposição, facilitando esse trabalho a nossa irmã Nair. E a gente torce bastante para que possa alcançar os corações esse trabalho, né, que ajude, para que as pessoas tomem consciência de cuidar mais, valorizar mais a sua vida, sabendo que Deus nos colocou ali para que a gente possa viver da melhor forma possível, valorizando aquilo que Deus nos deu, né? Que é o nosso corpo, e que a gente então possa viver o máximo possível, né? Fazendo bem aqui para nós e para o nosso próximo, porque todos nós somos úteis à sociedade. Muitos pensam, mas eu não presto para nada, por que eu estou no mundo? Deus colocou ali porque é útil e é muito importante, porque se aquele tira aquela vida, é mais um que vai faltar ali na sociedade, que podia fazer o bem, fazer alguma coisa de bom, né? Então que possa ficar nas nossas consciências a gente refletir sobre esse trabalho desse mês, tá? Então a gente agradece a presença de todos também. E vamos então convidar todos a fazer a nossa prece, encerramento. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui aprendendo sobre as questões da vida, a lei da vida que o Senhor nos concedeu, que possamos agradecer por tudo de bom que temos, pela saúde, por este corpo físico, pelo pão material que nós temos no dia a dia, que possa não nos faltar nas nossas mesas, mas principalmente o pão espiritual, que é o banquete que é oferecido aqui nesta noite a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos sair daqui refletindo para as nossas vidas essa realidade, essas questões tão importantes que a gente deixa de lado, acaba vivendo o mundo somente e não busca Deus, que somente Jesus nos conduz a este caminho, que é o caminho da felicidade. O caminho para nós chegarmos a Deus é Jesus que nos conduz. Então agradecemos por tudo, por todos, ao nosso Pai Francisco, por este trabalho, e damos então por encerradas as nossas atividades da Francisco da noite de hoje. Que assim seja.
Então aguardem, tá? Para receber o passe.